Olá pessoal que segue o meu canal, a paz do Senhor Jesus. Eu queria hoje trazer uma mensagem nessa estreia do meu canal, no segundo vídeo do canal, falando um pouco sobre Jesus. O intuito dessa mensagem de hoje é fazer você entender um pouco a respeito sobre quem foi Jesus, o que ele fez, qual o propósito de Jesus e por que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então abre o seu entendimento, abre o seu coração, porque nessa mensagem eu vou falar 3 informações importantes que fazem com que a gente entenda um pouco mais sobre Jesus. Então eu já queria pedir para você se inscrever no canal, ajudar o nosso ministério se inscrevendo, compartilhando com os seus amigos e com pessoas que você quer que sejam abençoadas também com essa mensagem. Então, vamos ao assunto. Eu queria trazer hoje 3 informações a respeito de Jesus. E o que seriam essas informações? Bom, eu vou falar as 2 primeiras e a terceira informação eu vou falar só no final. Então, a primeira informação a respeito de Jesus é que Jesus ele veio para essa terra com um destino. Jesus ele não veio para a terra em vão. Ele não veio para a terra sem um propósito. Ele veio com um destino específico. E a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba a vida eterna. Então o destino de Jesus para essa terra está escrito nesse versículo que Deus ele nos amou tanto, Deus ele amou o mundo tanto, de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer e para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas sim recebesse a vida eterna, recebesse a salvação. Então esse é o destino de Jesus. Ele veio à terra para nos proporcionar a salvação. E essa salvação ela vem através da nossa fé. É preciso que a gente creia, que a gente acredite nesse versículo, acredite em Jesus, que foi aquele que se entregou, que foi aquele que Deus deu para morrer e para que nós creiássemos nele e viéssemos a receber a salvação. Então esse é o destino de Jesus. É a primeira informação acerca de Jesus para você entender um pouco sobre a pessoa de Jesus. Então, Jesus ele é aquele que Deus deu ao mundo. Deus colocou Jesus no ventre de uma mulher. Jesus ele se intitula Filho do Homem porque ele nasceu de uma mulher carnal. Então, Jesus ele é Deus, ele é uma das pessoas da Trindade Santa, mas que se fez carne. Jesus ele é o Verbo que se fez carne e ele se intitula Filho do Homem, porque ele nasceu de uma mulher. E ele nasceu, veio ao mundo, cumpriu o seu destino, que é a primeira coisa que eu quis trazer a respeito de Jesus. Então, a primeira coisa é que Jesus, ele veio para essa terra com um destino. E o destino de Jesus é nos proporcionar a salvação. E essa salvação vem quando a gente crê nele, quando a gente acredita em Jesus, quando a gente tem fé em Jesus. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria trazer a respeito de Jesus, sobre quem foi Jesus, é que Jesus ele teve também um propósito. Jesus ele não veio em vão. Ele não veio por vir. Ele não veio só para conhecer a terra, só para saber como era. Não. Jesus ele veio com um propósito específico, que era ensinar. Jesus ele veio para nos ensinar. Jesus veio para mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa mentalidade, a forma como a gente vê o mundo. A palavra diz lá em Romanos capítulo 12, 2, que nós não venhamos nos moldar, tomar a forma do mundo, mas que a gente venha transformar a nossa mentalidade, e isso vem através do ensinamento, através da educação. Então Jesus ele veio para cumprir essa palavra.
ele veio para transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo através dos seus ensinamentos. Esse foi o propósito de Jesus. Jesus ele veio para nos ensinar. Aí você pode me perguntar, mas Jesus ele também fez milagres, Jesus também fez cura, maravilha, fez prodígios, fez libertação. Sim, Jesus também fez tudo isso. Jesus também fez milagre, cura, libertação. Mas esses não foi um propósito específico de Jesus. Por quê? Porque outras pessoas antes de Jesus também já haviam feito isso. O milagre não era uma coisa inédita. O milagre, outras pessoas já haviam feito milagres. Então Jesus ele não veio especificamente ou exclusivamente para fazer milagre, para curar, para fazer prodígios, maravilhas, tudo aquilo que ele realmente fez. Ele não veio só para isso. Jesus ele veio para nos ensinar. Ele veio para nos transformar, para transformar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar através dos seus ensinamentos. E eu digo mais, Jesus ele foi exemplo em tudo. Jesus ele nos ensinou com a pregação, Jesus ele nos ensinou através de parábolas, Jesus nos ensinou de diversas formas e deixou escrito nos seus evangelhos, né? E ele também ensinou através do seu exemplo. Ele não só ensinou, como ele ensina até hoje através do seu exemplo. E isso é o que nos faz, o que nos torna a querer ser parecido com Jesus, porque ele era um exemplo em tudo, inclusive na sua forma de ser, na sua maneira de ser, na sua maneira de agir. E ele ensinou também assim, e que nós venhamos ser parecido com ele, parecido com a sua maneira de agir. Então, Jesus ele teve um destino, nos proporcionar a salvação, através da sua morte, através do seu destino aqui nessa terra, e Jesus também teve um propósito, e o propósito dele era ensinar. Jesus veio para nos ensinar. E a terceira coisa a respeito de Jesus, a terceira informação a respeito de Jesus, é que Jesus ele também teve uma missão. Jesus ele teve uma missão enquanto ele esteve aqui na terra. Jesus ele nasceu, cresceu, nasceu do ventre da mulher, como eu havia falado, cresceu, se desenvolveu, e aos 30 anos, Jesus ele começa o seu ministério. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos e morre aos 33 anos e meio. Então Jesus ele teve 3 anos e meio para desenvolver o seu ministério. Ministério que, em outras palavras, significa propósito, manifestação de propósito, ministério que significa serviço, e o serviço nada mais é do que a manifestação do propósito. Então Jesus ele teve 3 anos e meio para manifestar o seu propósito em uma forma de servir a Deus, em uma forma de ser útil para Deus, e isso é como forma de manifestação do seu propósito. E como eu disse, o propósito dele foi ensinar. Então Jesus ele teve 3 anos e meio para ensinar, para cumprir o seu destino, e ele precisava, nesse período de 3 anos e meio, de uma coisa. Jesus ele tinha uma coisa chamada missão. Jesus ele tinha uma missão, que era chamar, fazer, conquistar discípulos. Ele tinha que implantar a fé nele, na vida das pessoas. Ele precisava fazer isso, ele precisava fazer esse chamado. Ele precisava chamar pessoas, chamar discípulos para dar continuidade àquilo que ele veio fazer nessa terra, que era a implantação do reino de Deus. Jesus ele veio implantar, ele veio embaixar o reino de Deus aqui na terra, e ele fez isso através de uma missão, e a missão dele era chamar discípulos, fazer discípulos para que viessem a dar continuidade ao seu ministério. Então essa é a terceira coisa a respeito de Jesus, acerca de Jesus. Jesus ele veio para essa terra com um destino, Jesus ele veio para essa terra com um propósito, ele tinha o propósito de ensinar, de nos fazer entender a verdadeira sabedoria, e também teve a sua missão, que era, em 3 anos e meio, chamar discípulos, fazer discípulos. E hoje não é diferente. Jesus veio, Jesus morreu, mas
continua fazendo discípulos porque se iniciou naqueles 12 primeiros discípulos. Aqueles 12 discípulos fundaram o que é chamado hoje de igreja, a igreja primitiva, e que vem tendo continuidade até os dias de hoje. Então, aquele que aceita Jesus, aquele que entende sobre Jesus, aquele que passa a ter fé em Jesus, esse também passa a se chamar um discípulo de Jesus. Passa a crer em Jesus e passa a viver pela fé e não mais pelo que vê. E esse sim também é um discípulo de Jesus. Então a terceira coisa a respeito de Jesus é que ele veio fazer discípulos. E essa encerra o título, o assunto dessa mensagem de hoje. E nos próximos capítulos, nas próximas cenas, nos próximos vídeos, eu vou falar um pouco mais a respeito de discípulos. Hoje eu vou falar sobre Jesus, hoje eu falei sobre Jesus, e nos próximos vídeos a gente vai entender um pouco mais sobre o que é um discípulo, quais características tem um discípulo. Então eu espero que você tenha gostado. Já aproveita e se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha essa mensagem para abençoar mais vidas em nome de Jesus. Esse é o meu pedido que eu faço em nome de Jesus.